Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Clara, eu sou aluna do primeiro período do curso de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje eu vou falar um pouco sobre corporeidade e eu escolhi o tema sobre pessoas com deficiência. Na verdade, esse assunto não foi abordado em aula, mas como a gente ia ter oportunidade de falar sobre algo que a gente gosta, e eu tenho essa série, esse livro, que me tocam muito, eu decidi abordar esse assunto como uma parte importante, né, do nosso aprendizado. E eu espero que acrescente algo na vida de vocês. Vou colocar aqui um pedacinho do trailer que para inserir vocês no contexto do filme, do livro e da série que eu vou apresentar. 一番で行く病魔、突然の出来事に苦悩し涙する日々。私、はっきり言ってどういう病気？Vou colocar agora o trabalho para começar a apresentar para vocês. Então, nossa matéria é Introdução aos Estudos da Corporeidade. E o meu trabalho vai falar sobre representações do corpo no livro Séries Japoneses e Chihiro no Namita, que é um livro, Um Litro de Lágrimas. Esse livro que está aí, que foi de onde eu tirei a maior parte, esse livro aqui, a maior parte da minha pesquisa. E é um livro que me toca muito. Assim, se sobrar um pouquinho de tempo no final, eu vou falar um pouco sobre como essa história me ajudou em muitos momentos da minha vida. Vamos lá. Aqui são algumas fotos, essas fotos são reais, da Aya, que é a menina que escreveu o livro. Ela tem degeneração espinocerebelar, ou ataxia espinocerebelar, que é uma doença que vai atrofiando os neurônios da pessoa. Ou seja, ela aos poucos vai parando de andar, de falar, de comer, todos os movimentos do corpo dela ficam prejudicados. E o mais triste, assim, dessa doença é que a pessoa, ela não perde a memória, ela não perde o raciocínio, ela continua sabendo tudo o que está acontecendo com ela. Só que ela simplesmente não consegue comunicar isso, ela não consegue mais se mexer, não consegue mais mexer a boca, não consegue mais comer sozinha. É uma doença muito triste que atinge principalmente crianças e a pessoa não tem uma expectativa de vida muito grande depois da descoberta. Até hoje ela não tem cura. Nessa primeira foto é ela com 15 anos, que foi quando ela descobriu a doença. Aqui na segunda foto, já com 18 anos, já na escola para portadores de necessidades especiais. Ela já não andava, já não conseguia se movimentar muito bem.
E aí ela teve que mudar de escola. A gente vai discutir isso um pouco nos próximos slides. Aqui na terceira, ela já foi um pouco antes dela morrer, ela já não falava, não andava, se alimentava pela sonda. E essa placa ela usava para se comunicar. Os últimos diários dela foram todos escritos pela mãe dela através dessa placa. Ela só conseguia apontar o dedo para os kanjis, né, que estão aqui, e é assim que ela ia falando como ela se sentia, o que estava acontecendo. E aqui no último são os diários dela que ela escreveu dos 14 até os 20 anos. Quando ela fez 20 anos, ela já não conseguia mais se mexer, foi quando ela realmente parou de escrever. O primeiro texto chama Corporeidade, o legado de Marcel Mauss e Maurício Merleau-Ponty. Eu vou explicar um pouco sobre o texto, sobre como eu enxerguei o texto nos pedaços do livro, da série e do filme. Vamos lá. Merleau-Ponty diz que eu só consigo compreender a intencionalidade do outro e sua atitude para comigo, porque através do meu corpo posso torná-la minha. E aí, a parte que eu achei mais interessante do livro que fala sobre isso é quando ela diz: só percebi depois, mas estava andando junto com as crianças do primário, lá dentro do Museu de Hiroshima. Essas crianças olhavam para mim, de cadeira de rodas, com o mesmo horror que olhavam as coisas expostas. Achei que não devia me importar com os olhares das pessoas. Eles não devem estar acostumados a ver cadeiras de rodas, nem pessoas andando sentadas nelas. Tenho a impressão de que pensei dessa forma enquanto ficava com o olhar fixo na exposição. Nesse momento, a personagem fica muito triste pelo fato de os outros olharem ela diferente. E dessa forma, ela se percebe diferente, como diz no texto, né? Eu só consigo compreender a intencionalidade do outro e sua atitude para comigo, porque através do meu corpo posso torná-la minha. Ou seja, ela não se vê diferente, ela é enxergada diferente. E isso tem impactos muito profundos na personalidade dela, em como ela vai se tornando aos poucos, né? E aqui eu coloquei algumas fotos do filme. Na primeira foto, vocês podem ver que a família dela tá todo mundo feliz, tirando a irmã, que ela não queria tirar foto, ela não gostava muito, não se gostavam muito, né? Que é no início da temporada, né? Na segunda foto, que foi depois de descobrirem a doença, a irmã dela já tá feliz, a irmã dela começou a perceber as dificuldades, né, que a irmã estava enfrentando e a família começou a lidar com isso de uma forma diferente. Aqui ela já está de cadeira de rodas, já está tendo que sair da escola que ela estudava porque eles não conseguem mais. Os professores, os alunos sentem que é um peso ter ela na escola e tentar acompanhar ela, tentar seguir o ritmo dela. Então ela acaba tendo que sair da escola, o que é uma angústia muito grande. É mostrado isso no livro e no filme e na série. E aqui na terceira foto, vocês podem ver pela expressão de todo mundo que as pessoas. A família dela tá mais triste, né? Porque nessa foto é um pouco antes dela ir pro hospital para ser internada e nessa parte que já é mais pro final da série, que é quando ela vai ser internada e ela para de andar, de comer, ela já não volta mais e depois disso ela morre. O segundo texto, o nome é Corpo, Corporeidade e Deficiência. Eu separei esse pedacinho pra gente ler. Freire afirma: a prática educativa é algo muito sério. Lidamos com gente, com crianças, adolescentes ou adultos. Participamos da sua formação. Ajudamos-los ou os prejudicamos nesta busca. Estamos intrinsecamente a eles ligados no seu processo de conhecimento. Podemos concorrer com nossa incompetência, má preparação e responsabilidade para o seu fracasso. Mas podemos também, com seriedade e testemunho de luta contra as injustiças, contribuir para que os educandos vão se tornando presenças marcantes no mundo. Eu achei esse pedaço interessante porque são partes que tocam muito ela no livro, que é como o professor trata ela
na escola que não é para um colégio de deficientes, o professor de educação física, ele manda ela ficar de fora, olhando todo mundo, ou voltar para a classe, e ela se sente muito incapaz quando ele manda ela ir para classe para estudar. E aí as outras pessoas da turma zoam ela e falam para ela: ah, que sorte a sua, não precisa correr, vai ter que voltar para a sala de aula. E aí ela fala um pedaço assim no livro. Que ela escreveu no livro, né, mas ela não teve coragem de falar. Que sorte, queria que você entendesse como é ser uma pessoa que quer correr, que quer se movimentar e não consegue. Ela fica muito triste nessa parte porque o tratamento das pessoas, conforme a doença dela vai avançando, vai mudando em relação a ela. E ela se sente muito triste por causa disso. Ela se sente muito angustiada, porque como o cérebro dela tá intacto, ela conseguia fazer tudo. E ela sente que o que tá mudando, apesar do corpo dela estar mudando, é o jeito que as pessoas enxergam ela, o jeito que as pessoas tratam ela. E isso traz muita angústia para a personagem. E no próximo slide a gente vai falar um pouco sobre como os professores trataram ela na escola para deficientes e como isso contribuiu para o desenvolvimento dela. Nessa perspectiva, vamos de encontro ao Festival Esportivo do Colégio para Portadores de Necessidades Especiais. Eu me senti satisfeita com o evento, as pessoas se ajudando, cooperando umas com as outras e suprindo o que falta ao outro para completar as provas. A dança dos alunos cuja doença está em estado mais grave foi pensada por eles mesmos. Do jeito que sou atrapalhada, acabei errando meu grupo e até mesmo os passos de dança. Mas me esforcei e dancei como uma borboleta, dentro de meu coração. Na realidade, como todos estavam em estado grave de suas doenças, achei que seria impossível sair algo bonito. Mas levei um susto quando vi o vídeo na biblioteca. A dança saiu linda, podemos fazer se nos esforçarmos. Ainda me lembro do céu azul que vi enquanto estava dançando. A maior diferença do festival esportivo do Colégio Higashi para este é que eu deixei de ser só uma espectadora para ser uma praticante. E o fato de que mudei meus conceitos sobre não conseguir fazer nada por ser portadora de necessidades especiais. Basta se esforçar, que é possível fazer as coisas. Nesse ponto, a gente pode ver que quando os professores tratam eles como pessoas capazes, eles se esforçam para dar mais de si mesmos, eles se esforçam para mostrar que sim, que eles são capazes. Eu achei muito interessante essa parte que ela fala. A dança dos alunos cuja doença está em estado mais grave foi pensada por eles mesmos. Ou seja, a gente tem uma liberdade para interferir naquele aluno, mas a gente não pode tratar ele como se ele não pensasse, como se fosse só um corpo que a gente vai lá e interfere nele da maneira que a gente pensa. A gente precisa ouvir como ele se sente, a gente precisa se colocar mesmo no lugar deles e tentar entender como a gente pode trabalhar na perspectiva de cada aluno. E dessa forma, aqui, a dança deles ser planejada por eles mesmos foi uma forma que deu possibilidade de que eles se expressassem e mostrassem que eles realmente eram capazes de fazer as coisas. Fez com que eles se sentissem como todos os outros e não como uma pessoa deficiente. Aqui, mais um texto que se chama Corporeidade e Existência. Notas de uma perspectiva fenomenológica sobre a condição da pessoa com deficiência física. Nesse texto, a gente vai falar um pouquinho sobre preconceito. Eu estava andando apoiada a uma amiga. Senti olhares em minha direção. Eu estava apenas andando nervosa, fazendo pose e fingindo que não percebia nada. Ouvi murmúrios de pessoas que me olhavam pelas costas. Coitada, aquela garota retardada. A questão desse texto, que fala principalmente sobre o preconceito, é que a gente não pode continuar com essa mentalidade de que as pessoas com deficiência são menos pessoas, são inferiores, são menos capazes. A gente tem que começar a lidar com isso, não só lá no Oriente, como aqui no Ocidente também, numa perspectiva mais ampla,
todos nós temos dificuldades em muitos momentos da nossa vida. E nem por isso a gente é menos capaz, a gente é enxergado diferente. Então, por que a gente vai enxergar os outros diferentes? A gente tem que contribuir para que todas as pessoas se encaixem nos lugares e não para que essa divisão se acentue. E principalmente na escola, a gente pode contribuir muito com isso. Continuar. O último texto se chama O Corpo para Pessoas com Deficiência Física, Mídia e Representações Sociais. O discurso biomédico sustenta uma ideologia de saúde e corpo perfeito, levando grande parte da população a considerar doenças, bem como lesões e impedimentos que mudam a sua forma corporal, como uma marca de fracasso social. Nesse sentido, pessoas que estão visivelmente fora da normativa corporal, incentivada pela mídia e indústrias interessadas, como pessoas com deficiência, com sobrepeso, idosos, carregam em sua imagem um estereótipo excludente. Quando escrevi Quero Ser Uma Garota Normal na tira de papel para fazer desejo no Festival das Estrelas, minha irmãzinha ficou brava, dizendo que eu não tinha nada de diferente com relação às outras pessoas. Eu me revoltei perguntando por que não poder escrever a verdade. É nessas horas que eu penso como é difícil reconhecer que sou uma portadora de necessidades especiais. O interessante desse ponto é como o olhar da criança é diferente do adulto. Enquanto todas as pessoas, quando eles saíram, ela saiu de cadeira de rodas, nesse momento foi o último passeio que ela fez, olhavam para ela como uma pessoa diferente por ser deficiente, uma pessoa incapaz, a criança que não tem nenhuma perspectiva da sociedade, a criança que não tem essa visão que é sustentada na nossa cabeça pela medicina, por estudos que tratam outras pessoas como incapazes, ela enxerga a irmã dela como qualquer outra pessoa. Ela fala que a irmã não tem nada de diferente com relação às outras pessoas, porque, qual o problema de você estar numa cadeira de rodas? Você está conversando comigo, você é minha irmã, você é igual, você não é diferente. E é muito interessante ver como o nosso olhar é construído com base em perspectivas fixas, né? Que acabam gerando esse preconceito na gente. E a gente tem que contribuir para romper essas barreiras aos poucos. Aqui é a última parte, né? E nessa primeira foto é a personagem na série. Tem disponível a série no YouTube, se alguém quiser assistir, é só procurar Um Litro de Lágrimas. Legendado, tem 11 episódios. E aqui as duas últimas fotos são ela de verdade. Aqui ela com 15 anos, quando ela descobriu a doença. Aqui um pouco mais tarde, na verdade essa foto é ela já perto dos 20 anos, um pouco antes dela ir para o hospital, quando todas as pessoas da escola antiga dela vão visitar ela. E essa história mexe muito comigo. Ela tem uma influência muito pessoal, sabe, na minha forma de enxergar as coisas e as pessoas. E eu fiquei sem andar por um ano por causa de um acidente. E eu posso dizer que a história dela, assim, foi uma coisa que por muito tempo me ajudou a seguir em frente, sabe? Porque tem muitas partes em que ela fala, mesmo que eu não consiga mais andar, eu ainda tô viva, eu ainda quero viver. Mesmo que eu não consiga mais falar, e aí ela escreve com os dedos, eu quero viver. E dos 15 aos 20 anos, ela vai perdendo tudo que ela tem e ela continua com essa força, essa vontade de seguir em frente. E eu espero que esse trabalho tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais essa perspectiva dela e como a gente pode agir para que essas pessoas sejam vistas como a gente,
são pessoas que têm dificuldades e que a gente pode trabalhar para fazer o mundo melhor para elas e para todos nós. Obrigada.